Fala rapaziada, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Litoral Trading. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Duarte, o fundador e administrador da Litoral Trading. E nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês uma ferramenta que é muito famosa da Litoral Trading, que é o painel de negociação, ou Trade Panel, ou boleta, como alguns chamam aqui na B3. É muito famoso por ter esse nome boleta. Esse vídeo aqui é para mostrar a ferramenta para quem não conhece e também para atualizar vocês que já adquiriram o Trade Panel e ficaram algum tempo sem receber atualização. E agora temos uma versão atualizada, totalmente aprimorada e com todas as falhas conhecidas corrigidas, tá bom? Então, para quem não conhece, essa é uma ferramenta que expande as possibilidades do MetaTrader, que automatiza muitas coisas que você fazia manualmente ou não conseguia fazer e ela consegue. Para você baixar o Trade Panel e para você testá-lo por 5 dias gratuitos, ou 4 ou 6, dependendo do período que você estiver vendo esse vídeo, você vai utilizar a nossa ferramenta chamada License Manager, que é como se fosse uma loja, entre aspas, da Litoral Trading, que você tem acesso a todas as ferramentas dentro do MetaTrader. Eu vou deixar na descrição do vídeo, o primeiro link da descrição do vídeo, o passo a passo de como baixar, instalar e configurar o License Manager no seu MetaTrader e no card aqui em cima também o passo a passo de como fazer isso. Assiste primeiro, deixa o License Manager funcionando na sua máquina e aí você volta e continua assistindo esse vídeo, beleza? Então vamos lá. License Manager instalado, devidamente instalado e configurado aqui no MetaTrader. Vamos abrir um gráfico qualquer, por exemplo, vou abrir aqui o dólar australiano com dólar americano, o AUD USD, um ativo qualquer. Vou carregar aqui o License Manager nele. Até o momento da gravação desse vídeo é a versão 1.6. Conectou. E tem aqui ó, no botão ferramentas, o nosso botãozinho baixar Trade Panel Pro. Tocando aqui, ele vai fazer o download e automaticamente vai jogar aqui para a pasta do seu MetaTrader. Dou um OK. Venho aqui na lista de consultor experts, botão direito, atualizar e pronto, apareceu aqui ó, Trade Panel Pro versão 2.2. E como ela é uma ferramenta paga, você precisa de uma licença, mas você consegue testar por alguns dias gratuitamente. Aí você vem aqui no botão licenças e aqui você consegue ativar o trial de todas as ferramentas pagas da Litoral Trading. E o Trade Panel está aqui, ó, Trade Panel Pro, ativar 5 dias de testes. Toco aqui, ele vai pedir uma confirmação sua, toco em sim e pronto. O Trade Panel Pro está ativado para usar por 5 dias e tenho aqui ó, licenciado até dia 6/7, até a gravação desse vídeo, que é o dia 1º de julho, ok? Então ele está ativado, está funcionando, minimizo aqui o gráfico do AUD USD, onde tem o License Manager, deixo ele funcionando lá, quietinho no canto dele. Abro aqui um gráfico qualquer, vou estar mostrando aqui no Euro USD, tá? Que é o ativo mais líquido do mundo. Vou tirar aqui a grade, vou tirar também aqui o volume para mostrar para vocês. Vou colocar no time frame de 5 minutos, tá? E vou carregar aqui o Trade Panel Pro. Aqui nos parâmetros de entrada, galera, eu vou mostrar isso aqui para vocês depois, tá? Primeiramente eu vou apresentar a interface para vocês, então não vou mexer em nada, vou simplesmente dar um OK. E pronto, essa aqui é a interface do Trade Panel Pro versão 2.2. Se você já é usuário do Trade Panel, se você já usa a versão 2.0, 2.1, a interface não mudou em absolutamente nada. Essa versão 2.2 corrige os problemas, as falhas que existiam e foram reportadas por algumas pessoas, e agora ele está funcionando bonitinho e redondinho, tá bom? Então isso aqui é um vídeo voltado para quem não conhece a ferramenta, conhecer e entender como é que funciona, beleza? Então aqui no Trade Panel você observa que ele é realmente um painel de negociação ou uma boleta, como as pessoas conhecem. Ela é totalmente móvel, você consegue movê-la para lá, movê-la para cá no gráfico, você consegue minimizar, maximizar aqui e fechar ela também. Aqui na parte superior nós temos o botão de venda, compra, com preço bid e ask, e temos aqui um botão central para fechar as posições. Por exemplo, se eu tocar aqui em compra, ó, percebam que ele abriu uma posição de compra. E aqui, nesse botãozinho vermelho, nesse X azul aqui, perdão, eu tenho o botão para fechar somente as posições de compra, e nesse aqui, o lado de venda, fechar somente as posições de venda. Aqui no botão de ordens pendentes, eu consigo plotar uma ordem pendente de compra, uma ordem pendente de venda, e fechar somente as pendentes de compra ou somente as pendentes de venda. Vamos ver como é que funciona?
Vou tocar aqui no botão pendente de compra. Ó, ele ativou aqui o modo de plotagem. Ó, toque para colocar a ordem Boa Stop. Então eu movo o mouse aqui, ó, e consigo definir um local para mim plotar a minha ordem. Se eu colocar abaixo do preço, note lá o painel, ele escreve Buy Limit. Acima é um Buy Stop. Então se eu toco aqui, eu pronto, plotei minha ordem pendente, o Buy Stop, com Stop Loss e Take Profit. Stop Loss de 200 pontos, Take Profit de 400 pontos. Tocando no botãozinho aqui, ó, tem os atalhos aqui no gráfico também para fechar a posição e aqui também para fechar a ordem a mercado. Então é essa que funciona a parte superior aqui do Trade Panel, os botões para comprar e vender. Aqui abaixo eu tenho o botão para reverter a posição. Então se eu tenho uma operação de compra aberta com Stop Take, toco em reverter, ela fecha, abre uma venda com os mesmos Stop Loss e Take Profits invertidos. Botão Break Even, move Stop Loss ponto de entrada, protege a posição. E aqui é para você fechar parcialmente a posição. Aqui vem configurado em 50%, mas você pode vir aqui ó, nos parâmetros de entrada do Trade Panel, aqui ó, propriedades, e você muda aqui embaixo. Você muda aqui ó, porcentagem da parcial. Você pode digitar, por exemplo, 25, dar um OK, e agora ela muda ali ó, para 25%. Então, se você abrir uma operação, por exemplo, com 1, ela vai fechar 25% e vai deixar 0,75. Se o ativo que você está operando suportar isso, é claro, né? Tá bom? Agora aqui embaixo nós temos o gerenciamento da posição. Temos aqui o controle de volume, como aqui eu estou no Forex, ele está em 0,01, Stop Loss e Take Profit. E aqui nós temos o risco em dinheiro e aqui nós temos o risco em porcentagem. Então, por exemplo, vamos supor, eu vou zerar aqui o Take Profit, tá? Vou deixar em 0. O lote eu vou colocar aqui, por exemplo, em 0,04, tá? E eu vou colocar aqui um Take Profit, por exemplo, não, vou aumentar o lote, eu vou colocar 0,1. Vou colocar um lote de 0,1 e um Take Profit, por exemplo, de 250 pontos. Perceba que ele já exibiu para mim o quanto eu vou precisar de margem, 110 dólares nessa conta, o quanto que eu vou ganhar em dinheiro, vou ganhar 25 dólares, e o quanto que eu vou ganhar em porcentagem da minha banca, 0,03%. Por quê? Porque eu tenho uma banca de 10 mil dólares, né? Que é uma conta demo. O Take Profit é a mesma coisa. Se eu colocar um Take Profit, por exemplo, de 500, olha só, eu vou ganhar 50 dólares e vou ganhar 0,05%. E aqui ele já exibe para mim o meu risco recompensa. No caso, eu estou arriscando 0,5 para ganhar 1. Está azul, está correto. Agora, se eu colocasse, por exemplo, um Take Profit de 200, ó, o risco recompensa estaria em vermelho. Por quê? Porque eu estou arriscando 1,3 para ganhar 1. Não é um risco retorno muito bom. Então, deixo aqui em 500, por exemplo. E pronto, ele já faz esse cálculo automático para você. Ah, não, mas eu quero digitar a porcentagem. Por exemplo, no Stop Loss, eu quero arriscar 0,1% da minha banca. Então, eu digito aqui, ó, 0,1%. E pronto, ele já vai dizer que eu preciso de um Stop Loss de 1000 pontos. Então, ele ajusta para você automaticamente o Stop Loss. Ah, mas eu quero arriscar, por exemplo, 75 dólares. Pronto, ele já vai ajustar o Stop Loss corretamente para você, 750 pontos, tá bom? Agora, se eu quiser que ele mude, ao invés de mudar, por exemplo, o tamanho do Stop Loss, quero que o tamanho do Stop Loss fique fixo. Eu quero que mude o volume da posição, o lote. Então, eu venho aqui em porcentagem de risco e habilito a caixinha automático. Você percebe que agora o lote ele ficou fixo, eu não consigo mais mexer. Está em 0,11. Agora, eu quero que permaneça em 750 pontos de Stop Loss, mas eu quero arriscar 0,2% da minha banca. Pronto, ele vai mexer no lote. Não vai mexer no Stop Loss. Ele vai mexer no lote, ele colocou 0,27. Legal, né? Agora eu quero um Stop Loss de 500 pontos, mantendo 0,2% de risco. Pronto, ele vai mudar o lote, mantendo 0,2% de risco. Então ele faz esse cálculo automático para você, o que é muito prático, não precisa ficar indo em calculadora, não precisa ficar baixando outras ferramentas, indo em alguns sites, não. Você faz tudo aqui de forma automática. Legal, né? Muito bem, vamos em frente. Aqui nós temos a opção Take Profit e Stop Loss ocultos da corretora. Se eu habilitar esse botão aqui e tocar em comprar, olha só. Perceba que ele abriu a posição de compra e colocou duas linhas pontilhadas aqui, ó. Essas aqui representam o Stop Loss e o Take Profit oculto. Observa aqui ó, na aba negociação do MetaTrader que eu não tenho Stop Loss e não tenho Take Profit. Para a corretora eu não tenho. Mas quando essa posição atingir uma dessas duas linhas, ela vai ser fechada.
Então isso é muito prático para você não tomar aquelas violinadas, a manipulação do mercado que a corretora faz. E aí você pode, é claro, né, fechar o stop loss, o take profit oculto, sem problema nenhum. Quando você fecha o stop loss oculto, ele vira um stop loss físico. Aí você pode fechar o stop loss físico. O take profit oculto também, você dá 2 toques, seleciona a linha e você move para onde você quiser, ó, também sem problema nenhum. E se você fechá-lo, ele vira um take profit físico, aí ele aparece aqui na corretora. Se você quiser que vire oculto novamente, toca aqui no botão O, ó, ele vira oculto, aí você pode fechá-lo e ocultá-lo depois como você quiser, tá bom? Quando você define um take profit e um stop loss aqui ou no gráfico, o Trade Panel te mostra automaticamente aqui no stop loss, por exemplo, quanto de porcentagem da banca você vai perder em dinheiro, quanto que você vai perder também. A mesma coisa no take profit, então ele exibe essas informações para você também de forma muito prática, tá bom? Vamos em frente. Aqui no checkbox Zonas, você consegue fazer uma projeção. Atualmente, você percebe que tem 2 botõezinhos aqui ó, em comprar e vender com uma bolinha, né? Se eu tocar aqui, por exemplo, na bolinha do botão compra, ele vai fazer uma projeção. Ó, ele fez uma projeção. O checkbox Zonas simplesmente vai criar ó, uma zona aqui em cima. Ele vai exibir ali 1.0, 1.0 que é a relação risco-retorno. Se eu selecionar a linha do take profit, dar 2 cliques nela e mover para baixo, perceba que o risco está mudando. E automaticamente ali no painel o take profit também está mudando. Olha lá. Ó, então eu consigo automaticamente mexer aqui para mim fazer um ajuste automático da projeção. Dei 2 cliques, desselecionei e eu posso comprar e pronto, comprei de acordo com aquela projeção. Legal, né? Para desligar a projeção, basta apertar na bolinha novamente, a projeção é desligada e pronto, a posição foi aberta. Legal, né? Mais uma função interessante. Vamos em frente. Temos aqui agora o break-even. Como é que funciona isso? Isso aqui é para você proteger a posição. Se você já tem um mínimo conhecimento do mercado, você já ouviu falar como é que o break-even funciona e talvez você até já usou o break-even. Como é que funciona? Aqui nós temos a distância. Olha só, a própria dica já diz ali, ó, distância para ativar o break-even, ou seja, o stop loss para o ponto de entrada. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, 100 e faço uma operação de compra, ó, note que ele exibiu ali ó, uma linha pontilhada amarela. Essa linha é o break-even. Então, quando o preço subir e atingir ali ó, 100 pontos de lucro, o stop loss vai mover daqui para o ponto de entrada e a sua posição vai estar protegida. Então, é assim que funciona o break-even. A partir deste ponto, nós temos o passo, que é conhecido como trail step, ou stop móvel. Se eu colocar aqui o passo, por exemplo, em 25, quando o preço estiver aqui em 100 pontos de lucro e ele subir mais um pouquinho e chegar em 125, o stop loss vai pular 125. Se o preço chegar a 150, o stop loss vai pular mais 25. Então, ele vai dando uns pulinhos de 25 em 25, mantendo a distância de 100 pontos do seu preço. É assim que funciona o trail step ou stop móvel. Aqui em extra é para você colocar uma distânciazinha extra se você não quiser o preço exatamente em cima do ponto de entrada da posição. Beleza? Vamos fechar aqui a posição. Vamos em frente. Agora aqui nós temos a seção de parcial. Aqui nós temos 3 campos. Você consegue ter 3 alvos de parcial. Se eu, por exemplo, eu colocar aqui ó, 200, e aqui 300, e aqui 400, aqui embaixo eu defino a porcentagem do lote, por exemplo, 25%, 25%, 25%. Olha só, aqui eu ativei a projeção, deixa eu desligar a zona. Ó, então aqui eu ativei a projeção. Aqui temos a linha do take profit e aqui nós temos as 3 linhas de parcial em pontilhado branco. Então, se eu abro uma posição com 0.1, vou abrir aqui o bloco de nota para vocês poderem entender melhor. Ó, abri uma posição com 0.4, como está ali, por exemplo, né? Ou 0.1, para ficar mais fácil. Abri uma posição com 0.1. Quando atingir 200 pontos de lucro, vai fechar 25%. Ou seja, vai fechar quanto? 0.025, mas como não é um valor válido, ele vai fechar 0.02 e vai sobrar 0.08 aberto. Aí, quando atingir 300 pontos de lucro, fecha mais 25%. Vai fechar 0.02 e vai sobrar 0.06. Quando atingir 400 pontos de lucro, fecha mais 25%. Vai fechar 0.02 e vai sobrar 0.04. Legal, né?
Então, isso aqui é para você ter até 3 níveis para você ir garantindo o lucro da sua posição, colocar o lucro no bolso. Beleza, pessoal? Então, é assim que funciona. Vamos em frente, deixa eu desligar aqui a projeção. Aqui embaixo nós temos cobertura. Como é que funciona isso? Isso aqui é para quando as posições abertas do ativo atual atingirem um valor de lucro ou um valor de perda. Então, por exemplo, se eu colocar aqui em lucro 20 dólares, quando todas as posições abertas, se eu tiver mais de uma, é claro, né, baterem 20 dólares de lucro, fecha tudo. Isso aqui é como se fosse uma meta para todas as posições abertas. Eu tenho várias abertas, um preço médio, querer fazer um preço médio e tudo mais, em perda também, ok? Médio. Isso aqui é para você fazer meio que um grid, tá? Por exemplo, eu vou abrir aqui a posição, vou abrir 0.1. Eu não vou usar stop loss nem take profit, vou deixar zerado aqui, 0.1. Eu vou colocar 3 médios com uma distância de 150 pontos e eu multiplicar a lote em 2. Então ele vai plotar 3 ordens pendentes com 150 pontos de cada uma multiplicando por 2. Vamos ver? Vamos comprar? Comprei. Então ele abriu a primeira posição, a ordem pendente aqui, com 100 pontos, 150 pontos, 300, 450. Ela multiplicou por 2. Primeira ordem pendente, vamos olhar aqui embaixo que é melhor. Aqui, a ordem original 0.1, a primeira ordem 0.2, 0.4 e 0.8. Então, isso aqui cria meio que um grid. Então, quando o preço cair, ele vai abrir essas ordens pendentes. E se ele voltar e atingir, por exemplo, aqui 20 dólares de lucro, quando eu coloquei na cobertura, vai fechar tudo. Tá bom? Então, é assim que funciona. Vamos fechar aqui as ordens pendentes. E vamos fechar aqui a ordem original. Então, esses aqui são os campos configuráveis do Trade Panel. Aqui embaixo nós temos o resultado. Ele vai exibir o resultado aberto em dinheiro, em pontos e em porcentagem, proporcionalmente à sua banca. O resultado do dia em dinheiro e porcentagem. O volume aberto das posições, as posições abertas, as ordens pendentes e a sua assertividade. Tá? Aqui embaixo o saldo da sua banca, o estado do servidor se está online ou não, o ping até a sua corretora. E aqui a variação do ativo no mês, na semana, no dia, na hora e o time frame atual, que no caso é o M5. Aqui embaixo a data, a hora e o tempo restante para a vela fechar. E ele também exibe aqui no gráfico o tempo restante da vela fechar, tá bom? Então essa aqui é a interface principal do Trade Panel. Vamos dar uma olhadinha nesse botão aqui. Esse aqui é um botão chamado de configuração. Na verdade não é bem uma configuração, são os reportes. Se eu tocar aqui, olha só, ele vai exibir informações sobre o ativo atual, vai exibir o quanto que você fez, a variação do ativo naqueles períodos que nós vimos aqui embaixo, só que aqui ele também exibe em pontos, tá? Informações um pouco mais detalhadas sobre a sua conta e aqui o seu relatório de performance. Olha só que legal, ele vai mostrar quanto que você fez no dia, na semana, no mês, no trimestre, no semestre, no ano e desde que a sua conta foi aberta. O resultado em dinheiro e o resultado em porcentagem. Legal, né? Aqui informações da Litoral Trading, da sua máquina. E nesse botãozinho aqui, nesse balãozinho, nós temos os créditos. Tocando aqui, você vai ver a participação e a contribuição de todas essas pessoas aqui que reportaram erros, que deram sugestões de novas funções. Eu faço questão de registrar o nome aqui, com a autorização da pessoa, é claro, né? Para mostrar um agradecimento especial a essa galerinha aí, tá bom? Então, essa aqui é a interface do Trade Panel. Agora nós vamos ver as configurações dele. Vou dividir esse vídeo para não ficar muito extenso. Beleza, então vamos ver as configurações do Trade Panel. Se ele já estiver no gráfico, você vai lá no chapeuzinho de formatura, toca com o botão direito e vai em propriedades. É a mesma janela do que quando você carrega ele no gráfico, beleza? Então aqui, olha só, temos aqui na aba parâmetros de entrada, todas as configurações do Trade Panel. Aqui em cima, primeiro, o idioma, no caso ele tem suporte ao português, inglês, russo, alemão, japonês e chinês até a gravação desse vídeo, tá? Ele automaticamente identifica o idioma da sua máquina e tenta desenhar de acordo com o idioma do seu MetaTrader, perdão. Mas se você vê que o seu MetaTrader está em inglês, você pode vir aqui e mudar ele para português. Ele vai forçar a tradução, a interface dele a ser em português, tá bom? Aqui é o número mágico, se você quiser que todas as ordens, todas as posições abertas pelo Trade Panel tenham um número mágico, para você utilizar das mais diversas formas. A porcentagem de parcial que nós já vimos. Aqui a configuração do Trail Step independente. Atualmente, você precisa ter um break-even para poder usar o stop móvel. Se você quiser usar somente o stop móvel independente, você ativa essa função aqui, tá bom?
Aqui nós temos a opção de forçar a corretora a abrir e fechar as posições. Então, quando você aperta no botão venda, você aperta somente uma vez. Ele vai ficar forçando a abertura da venda até que a corretora aceite. Sem que você precise ficar apertando várias vezes e acabar abrindo 2, 3 posições sem querer, tá? Aqui nós temos a questão do preço médio. Automaticamente ele vem aqui multiplicar o lote, mas você pode vir aqui mudar para uma soma simples, ao invés de querer multiplicar, tá? Aqui nós temos a função de ativos customizados, e eu vou mostrar para vocês como operar gráfico Renko com o Trade Panel Pro lá no final desse vídeo, tá? Então aguarda que depois eu vou mostrar essa seção aqui para vocês. Configurações da interface, você pode mudar a coloração para escuro, mudar a cor aqui do lucro e da perda, ó, se eu der um OK. Ó, ele vai ser desenhado todo no modo escuro, caso você prefira assim. Eu gosto muito assim, por exemplo, né? Aqui embaixo temos o relógio, ele pega automaticamente da corretora, mas você pode pegar o relógio da sua máquina ou horário de Greenwich. O tamanho da interface, isso aqui é muito importante, tá? Se você utiliza uma tela 4K, os elementos estão muito pequenos. Você pode vir aqui, ó, no tamanho da interface e colocar, por exemplo, Big. Aí, ó, ela vai ficar maior, tá vendo? E se você tem uma tela 4K, talvez aí sim ela se adapte corretamente ao seu monitor, tá? E se você perceber que nas configurações do seu sistema operacional, como o Windows, por exemplo, os textos estão muito grandes, está saindo tudo para fora da tela, está meio desorganizado, os textos estão grandes, é por causa da configuração do seu Windows. Você vem aqui e coloca, ó, Text Size, ou seja, o tamanho do texto. E de original você vem aqui e diminui, ó, pode colocar menos de 50%. Se eu der um OK aqui, ó, eles vão ficar bem pequenininho, mas aí talvez corrija o seu problema, tá bom? Vamos em frente. Aqui em Shortcut Buttons você pode ligar e desligar. Como é que funciona? São aqueles botões de atalhos das ordens aqui no gráfico, ó. Você pode desativar eles completamente ou ligar aqui o modo compacto. Se eu ligar o modo compacto e vir aqui comprar, ó, ele abriu aqui a compra, acabou plotando as ordens pendentes. Ó. Ele vai criar somente um botãozinho quadradinho em cada ordem. Não vai exibir aquele label com a projeção de lucro, projeção de perda e tudo mais. Então ele coloca um atalhozinho bem pequeno, tá bom? Vamos em frente. Aqui embaixo nós temos, se você quiser exibir uma marca d'água, aqui ó, em Watermark Type. E se você quiser exibir o tempo na vela, no caso aqui, por exemplo, vou desligar o tempo da vela e vou ligar a marca d'água, o ativo com o time frame. Vou dar um OK. Ó, ele vai exibir aqui atrás, ó, o nome do ativo com o time frame. E aí você muda a cor, se você quiser, coloca uma cor um pouco mais escura, por exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui uma corzinha bem escura. Ó, ele fica bem sutil, tá vendo? Então aí é legal para você, se você tiver vários ativos abertos, para você bater o olho e não se perder. Seguindo em frente, temos aqui, ó, New Candle Message. Então, se você é do tipo de pessoa que quer ser avisado quando uma nova vela surgir, você vem aqui e digita, por exemplo, nova vela se formou. Presta atenção. Aí, quando uma nova vela surgir, vai ser emitido esse aviso, uma mensagem com essa mensagem para ti, tá bom? Aqui em outros, nós temos o desvio máximo em pontos. Em 0 ele fica ilimitado, caso você queira essa proteção. A opção de salvar o ativo de as configurações em cada ativo. Então, se você digitar aqui Stop Loss, Take Profit, tudo que você digitar aqui nas configurações, na interface do Trade Panel, ele vai ficar salvo para cada ativo. Então, no caso aqui, eu estou no EURUSD. Se eu fechar o EURUSD e abrir o Trade Panel novamente, ele vai carregar do jeito que eu configurei aqui. Então, ele fica permanente, tá bom? Aqui é para você configurar os tickets. Então, se você perceber que os botões não estão funcionando, você digita aqui a quantidade de tickets que tem nas ordens, mas isso aqui é um caso muito raro, tá? Em situações muito específicas que você vai utilizar isso aqui. Eu duvido muito que você vai precisar, tá bom? Então, galera, é isso daqui. Essa aqui é a parte principal do Trade Panel, mostrando como é que ele funciona, a interface, o que cada função faz e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Agora nós vamos utilizar no gráfico Renko. Se o Renko você não vai utilizar em gráfico Renko, não te interessa, você pode pausar o vídeo por aqui, finalizar por aqui. Espero que você tenha gostado. E se quiser testar, utiliza lá o nosso License Manager, baixa, ativa o trial, testa e se gostar, adquire uma licença conosco, tá bom? Agora vamos lá ver como é que ele funciona no gráfico Renko, que é uma coisa que poucos painéis de negociação fazem, tá bom? Vamos lá. Beleza, galera. Vamos agora para o estágio final aqui do vídeo, a etapa final, que é mostrar o funcionamento do Trade Panel com um gráfico Renko, um gráfico sintético. Ele funciona com todo gerador Renko que monta um gráfico sintético ou monta um gráfico separado. Então você vai ter o gerador e você vai ter outro gráfico
sendo atualizado por esse gerador. Precisa ser um gráfico limpo para que o TradePanel possa entrar nele e ocupar o espaço de um robô, tá? Existem vários geradores por aí, mas é claro que eu vou fazer um jabá aqui do meu próprio gerador Renko, da Litoral Trading, que inclusive tem uma boleta dentro dele, um painel dentro dele, mas eu vou mostrar aqui para como você utilizar o TradePanel no gráfico Renko que talvez não tenha esse painel de negociação, ou se quiser usar o nosso também com o TradePanel, você consegue, tá? Então vamos lá, aqui no License Manager eu vou baixar o nosso gerador Renko, então eu vim aqui em ferramentas e baixar aqui o Renko. Beleza? Atualizo aqui a lista de experts e vai estar aqui, ó, LT Renko 1.0. E agora eu vou abrir aqui um gráfico no qual eu vou querer usar como um gráfico de Renko. No caso aqui no MetaTrader eu vou utilizar o próprio EURUSD. Eu vou abrir aqui o EURUSD, coloco um timer frame de 1 minuto, tá? Coloco aqui o Renko, arrasto para cá. Aqui primeiro eu tenho que habilitar o período trial, né? Tinha esquecido disso. Aqui no License Manager vem licenças e aqui no Renko eu ativo os 5 dias de teste, porque ele é uma ferramenta paga, tá? Habilitei. Pronto, está habilitado. Agora volto aqui no EURUSD no timer frame de 1 minuto. Jogo o Renko para cá. Aqui eu tenho os parâmetros de entrada, no caso o idioma. O modo de operação, ele tem dois modos de operação. Ele tem o gerador Renko e tem o painel de negociação. No caso aqui, a gente quer gerar o Renko, então vamos deixar assim. O tamanho do box, vou deixar aqui em 10 pontos. Você consegue mudar aqui para pontos, para bloco do tipo R e para Forex também. O tipo R é muito usado na B3. Aqui o tipo de Renko, você consegue ter o Renko tradicional ou média Renko, que são aqueles bloquinhos que começam na metade um do outro, tá? A fonte dos dados, vou deixar aqui como as barras de M1, que é um pouquinho mais rápido. E basicamente é isso. Você tem aqui o preenchimento dos gaps do Renko, se você quiser preencher os gaps, mostrar o pavio e mostrar também a formação do box em tempo real. Então, essas aqui são as outras configurações do painel de dentro do Renko, mas eu não vou mencionar para vocês, porque vai ter um vídeo dedicado do gerador Renko aqui no canal aí nos próximos dias, tá bom? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre o nosso gerador Renko. Agora eu dou um OK. Pronto, ele já abriu aqui o nosso gráfico de Renko. Ele demora um pouquinho aqui, galera, porque eu estou emulando o Windows dentro do sistema do Mac, vou gravando a tela, tem um monte de outros programas abertos, por isso que ele demora um pouquinho, tá? Então aqui nós temos o nosso gráfico Renko, ó, perfeitamente desenhado, os blocos aqui, um tamanho de, olha só, 10 pontos. E agora eu vou carregar o TradePanel aqui dentro dele. Se você quiser utilizar o painel de negociação do próprio Renko, você carregaria ele para cá, e aqui você escolheria de Renko Generator para TradePanel e daria um OK. Ó, aí você tem um painelzinho de negociação aqui dentro do próprio Renko nosso, uma coisa que pouquíssimos geradores Renkos fazem, tá? Mas não é o caso aqui, então vou removê-lo, tá? E vou carregar aqui o nosso TradePanel para dentro dele. Vou pegar ele aqui, o TradePanel Pro, arrasto para cá para o Renko. E aqui eu tenho que configurar ele, tá? Porque esse aqui é um ativo sintético. Ele se chama EURUSD _R10. Eu não posso simplesmente carregar ele aqui e dar um OK, porque se eu tocar em comprar ou vender, a corretora vai receber uma ordem de compra para o ativo EURUSD /R10. Ela não vai saber que ativo é esse. Então eu tenho que entrar aqui nas configurações do TradePanel, aqui ó, em Custom Symbol. Symbol eu coloco aqui EURUSD. Por quê? Porque esse aqui é o ativo pai, é o ativo original do EURUSD /R10, tá? Ele vai perguntar aqui, ó, é um ativo customizado, tipo Renko? Sim, aí eu ativo essa opção e dou um OK. Pronto, o TradePanel foi carregado e olha só o que já aconteceu. Temos aqui a linha do preço sendo desenhada, a vela atual, o tempo na verdade não tem, mas ele pega do ativo pai, né? E aqui você observa que ele já exibiu o nome do ativo, já exibiu o preço de compra, preço de venda. Então aqui você consegue operar normalmente o gráfico de Renko, tá bom? Eu vou abrir uma operação de teste aqui para vocês verem. Vou colocar aqui ó, 250 de stop loss. Take Profit 250, eu vou abrir uma compra. Olha só o que aconteceu. Vou até diminuir aqui, ó. Olha lá, ó. Ele exibe corretamente o ponto de entrada, Stop Loss, Take Profit no gráfico Renko. E se eu for lá no gráfico pai do EURUSD, olha lá, a ordem está ali, ó, bonitinha, com Stop Loss e com o Take sendo exibido. Legal, né? Olha lá, eu fui lá, fechei, fechou bonitinho.
Então é assim que você opera o gráfico Renko junto com o nosso Trade Panel profissional. Você pode operar com o próprio painel do Renko nosso, né? Mas se você quiser ter uma flexibilidade, um poder muito maior, você utiliza o nosso Trade Panel junto com o gerador Renko. Não precisa ser o nosso, pode ser outros também, só estou mostrando a funcionalidade dele. Beleza, galera? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários no YouTube, me chama no e-mail, me chama no Telegram, que eu vou estar sempre respondendo o mais rápido possível, tá bom? Um abraço, tamo junto e bora pro game!